pedir, a gente chegar diante do Senhor, mas também é necessário um ato de soberano do nosso Deus conceder o enchimento do Espírito. Irmãos, e será que o Senhor Jesus nos negaria do teu Espírito? No próprio Evangelho de Lucas, ele nos diz: vocês são maus. Irmãos, aos olhos do nosso Deus nós somos maus. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês? Quanto mais o Pai Celestial vos dará, irmãos, no Evangelho de Lucas, o Espírito Santo para todos aqueles que lhe pedirem. Senhor, encha-nos do teu Espírito, encha-nos da tua própria vida, clamamos a ti. O segundo texto que veio ao meu coração foi Filipenses, capítulo 4, verso 4. E eu acredito que os irmãos também sabem de cor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, o nosso irmão Paulo simplesmente estabelece o que deve ser a base da nossa alegria. A alegria deve estar baseada no Senhor, não nas circunstâncias, não na minha condição financeira, não na minha experiência de vida, não nos contatos sociais que eu tenho. A nossa alegria deve estar alicerçada no Senhor e nunca nas circunstâncias. Irmãos, como é que o nosso irmão Paulo se encontrava quando ele escreveu essas palavras? Ele estava preso numa prisão em Roma. O nosso irmão Paulo, ele não é hipócrita. E mesmo preso, ele escreve ali a carta aos irmãos em Filipenses, onde cerca de 20 vezes ele cita a palavra alegria. Era um homem aos olhos humanos, presos, mas no seu interior, provando toda a liberdade, toda a alegria, disponível para todo aquele que pertence ao Senhor. Aquele Senhor, o Senhor Jesus, que nos dá o seu Espírito. Neemias capítulo 8, verso 10 nos diz: a alegria no Senhor é a nossa força. Alguns irmãos interpretam: olha, alegrem o Senhor e vocês serão fortalecidos. Irmãos, quando o Senhor é a nossa alegria, quando o Senhor é a nossa motivação, irmãos, desde o amanhecer, Senhor, quero viver esse dia na tua presença. Quero viver pelo poder da sua vida. Quero ser iluminado pelo teu Espírito. Senhor, encha-me da tua presença. Conduza os meus passos. Senhor, livra-me de todo o mal. Irmãos, quando o Senhor é a nossa alegria, nós somos fortalecidos, renovados, revigorados. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essas palavras não sejam simplesmente um discurso aqui proferido, mas que sejam realidade prática em nossas vidas. Por favor, irmãos, eu estou aqui também pregando para mim, tá? Eu preciso muito ouvir o que eu estou dizendo. E por fim, gostaria de citar Salmo capítulo 37, verso 4. Também eu creio que é um versículo que assim que começado, muitos irmãos também sabem de cor. Deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Irmãos, tive a ousadia de pesquisar a palavra hebraica. Ali no deleita-te é a palavra oneg, que significa tenha prazer. Tenha prazer. É como se o original dissesse: olha, se você fizer do Senhor o seu prazer, o seu deleite, a sua alegria, Ele satisfará os desejos do seu coração. Irmãos, essa é uma verdade que o diabo luta para que nós nunca saibamos, que é perfeitamente possível nós termos prazer no nosso Deus. Ele faz de tudo para espalhar entre as pessoas: a vida cristã é chata, a vida cristã é monótona, é cheia de regrinhas, tem que ir em reuniões, e é isso e aquilo. Ele trabalha na mente das pessoas. Mas, irmãos, quando nós realmente renunciamos todas essas propostas infernais e chegamos diante do Senhor e dizemos: Senhor,
Eu quero que o Senhor seja o meu prazer. Eu quero que o Senhor seja o meu deleite. Eu quero que o Senhor seja a minha alegria. Irmãos, o nosso irmão Paulo diz: é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Ah, Senhor, quero me alegrar em Ti. Quero olhar para a Sua pessoa. Quero viver para o Senhor. Irmãos, à medida que nós vamos confessando, nós vamos abrindo o nosso coração. Irmãos, muitos de nós temos provado, o nosso Deus, Ele vai ser o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa motivação. Às vezes a gente tem palestras motivacionais, cursos de autoaperfeiçoamento, tudo isso que participa do nosso mundo do trabalho. Irmãos, ouso dizer, tudo isso é dispensável quando nós temos o Senhor como o nosso prazer, como a nossa alegria. Irmãos, quando nós temos no Senhor o nosso prazer, quando nós damos passos de fé para que Ele seja a nossa alegria, o nosso coração começa a ser afinado ao coração dEle. Certas coisas que nós gostaríamos, a gente deixa de gostar. E outras coisas a gente começa a preferir. Muitos medos que a gente tinha, a gente deixa de ter. E outros temores a gente passa a ter. Irmãos, eu tenho medo de pecar. Eu tenho medo de ofender o meu amado Senhor. Antes tínhamos medo da morte, medo do futuro. Quantas pessoas sofrem de ansiedade, depressão, estresse. Irmãos, que o Senhor seja o nosso prazer. Senhor, eu quero que Tu sejas a minha alegria. Eu quero olhar para o Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, o Senhor vai moldando o nosso coração, tirando desejos do vaso velho e colocando desejos do vaso novo. Ele vai mudando a nossa mente, vai mudando os nossos valores, vai mudando as nossas prioridades. Como eu disse, vai mudando os nossos medos, vai mudando os nossos sonhos. Nós ficamos tão afinados com o Senhor. É por isso que se cumpre a palavra. Ele satisfará os desejos do seu coração. Por que Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração? Porque Ele é o nosso prazer. Ele nos transformou de tal forma que a gente começa a desejar a vontade dEle. A vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. Irmãos, como nós precisamos ser convencidos disso. Boa, agradável e perfeita é a vontade dEle e não a nossa. Irmãos, então, para concluir, tivemos aqui esse passeio, desculpe essa palavra, essa peregrinação, essa jornada em Lucas capítulo 5. Então nós temos ali com Pedro um chamado, um novo nível de arrependimento, podemos dizer assim, naquele episódio da pesca maravilhosa. Em seguida, nós temos a cura do leproso, que é um chamado a um novo nível de purificação. Depois nós temos a cura daquele paralítico, e nós temos um novo nível de capacitação. Em seguida, nós temos o chamado de Levi. Irmãos, Levi é o nome hebraico de Mateus, o primeiro escritor dos evangelhos. Uma vez Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo para Te seguir, o que teremos na era por vir, Irmãos, o que Pedro deixou? Um barco e uma rede. Não, deixamos tudo para Te seguir, Mas se teve alguém que deixou tudo para seguir o Senhor, esse alguém foi Mateus. Dos 12, ele era o único discípulo que realmente era rico e abandonou tudo para seguir o Senhor. Então, em Mateus, nós temos ali um novo chamado para uma vocação. E qual que é o final dessa história, irmãos? Quando passamos do arrependimento, purificação, capacitação e chamado. Qual que é o final? O final é alegria. O final é ser odre novo, com vinho novo. Em nome do Senhor Jesus, em nome
do Senhor Jesus. Que essa seja uma realidade em nossas vidas. Odres novos, cheios do Espírito Santo. Amém.